melhor dizendo, se for menino, matem. Mas se for menina, deixem-a viver. Porém, as parteiras temiam a Deus e não obedeceram às ordens do rei Faraó. Elas deixaram os meninos viver. Então o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhe perguntou: por que não fizeram o que mandei? E por que não mataram os meninos? O verso 19. E elas responderam: as mulheres dos hebreus são diferentes das dos egípcios, das egípcias. Elas são fortes e dão a luz sozinhas, antes que cheguem as parteiras. Quero repetir aqui, se você puder repetir comigo, vamos repetir no telão. O verso 19, no 3, 1, 2, 3. E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado a luz antes que as parteiras venham a elas. Vamos orar, irmãos? Vamos mais oração, mais poder, né? Tira sua cabeça e ore comigo. Senhor, obrigada, Pai, pela tua graça, pela tua presença nesta noite, Senhor. Pai, nós podemos já sentir a tua glória. Se o mundo terminasse aqui, já estávamos satisfeitos, Senhor, porque já estamos diferentes daquele que chegamos aqui, ó Pai. Muito obrigada pela tua graça, pela tua presença. Pai, prega, Espírito Santo, nesta noite, para os nossos corações. Repreende toda a síndrome do pensamento acelerado, que nada venha impedir a tua palavra ser absorvida na nossa alma, no nosso ser. Fica à vontade em nome de Jesus. Fala aos nossos corações poderosamente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Aleluia. Meus queridos, como eu falei, nós estamos diante de um tema, né, que eu posso trazer esse tema hoje como chamados para gerar. É bem verdade que todo mundo tem um propósito. Todo ser humano, ele foi criado com um propósito. Ninguém vive sem propósito. Talvez você ainda não saiba qual é o propósito de Deus na sua vida, mas tenha certeza que todos nós fomos chamados para um propósito. Então aqui a gente está diante deste tema, no livro de Êxodo. O livro de Êxodo, ele foi escrito por Moisés. O livro de Êxodo, ele é basicamente a continuidade de Gênesis. E aqui a gente vai ver, eu já até quero trazer um ponto bem importante, no significado do nome Êxodo. O nome Êxodo quer dizer saída. Então aqui eu já posso começar a pregar e dizer para você nesta noite que Deus, em tudo, Ele tem uma saída. Percebe que esse livro vai falar quando o povo estava exilado, quando o povo estava cativo, mas Deus sempre mostrou para o povo que tinha uma saída. Nem o cativeiro, irmãos, não pode existir se não tiver uma saída. Nenhum momento difícil subsiste sem saída. Isso quer dizer que Deus está falando nessa noite
sabe, né? Acredito eu. Mas a mulher, ela sente muita cólica, porque ali o feto já está se gerando dentro dela, né? Já começa os incômodos, aí vem 2 meses, 3 meses, vem os enjoos, né? Vem se lembrando agora, bem, ó. Aí vem os enjoos, aí 4 meses, 5 meses, pastor, aí vem aqueles incômodos, aqueles enjoos, difícil para dormir, quem dorme porcada, já fica difícil para dormir, né? Aí tem que dormir assim de frente, aí já vem aqueles incômodos, né, mano? Tá lembrando aí, mano? Aí vem aqueles incômodos, 6º mês, 7º mês, 8º mês, o 9º mês, aí já anda pesadona, né? Você já anda se arrastando, já é aquela dificuldade para andar, aquela coisa toda, aquele desconforto todo, para quê? Para que no dia determinado ela venha sentir a dor do parto e venha gerar. Você está entendendo o que, que Deus está falando nessa noite, irmão? É delicado, o processo é lento, é 9 meses, a gente pensa que não vai acabar nunca mais, não é? A gente quer dormir, não consegue, vira para um lado, o menino vem para cá, para a garganta, vai para o outro, o menino desce para cima, e vai para lá, e vem para cá. Eu quero que você aplique isso para a sua vida espiritual. Gerar não é fácil, gerar é um pouco incômodo, mas quando gera, traz alegria, quando gera dor é esquecida. A mulher, quando está para dar a luz, ela sente dores de parto, mas depois, se ela tem o bebê, esquece tudo. Por isso que no ano que vem está lá tendo outro menino. Porque se fosse uma dor tão profunda, pastor, não ia querer mais menino, né? Não ia querer mais. Sabe o que é que Deus está dizendo através dessa palavra? Essa dor que você sente, esse incômodo que você sente, esse processo que você sente, não é para te matar, é para você gerar, é para você sorrir, meu povo. É para te fazer gerar. Você não pode parar, você não pode desistir, você não vai perder, você não vai abortar, você vai gerar. Irmãos, o aborto, não era nem isso aqui que eu ia falar exatamente, mas eu vou para onde Deus está me levando. O aborto é tão delicado quanto o parto, pastor. Um aborto é pior do que um parto. Porque depois do aborto, se geralmente aborto não é espontâneo, né? É algum problema, é alguma coisa, é alguma situação também do organismo que causa um aborto. E geralmente quando se acontece um aborto, o bebê não resiste. Ou seja, o aborto ele traz morte, traz tristeza, traz frustração. E depois, aquele processo todo tem que fazer coletagem, né? Aquela coisa toda, diz que a coletagem é um momento terrível, pior do que o parto. Mas nessa noite Deus nos trouxe aqui para dizer: você não vai abortar, o seu ventre é fértil. Deus te chamou para gerar, Deus não te chamou para matar, Deus te chamou para gerar vidas, para gerar milagre. O diabo quer que você aborte, o diabo quer que você tenha um ventre infértil, mas o Senhor nos chamou para gerar. Isso aqui, irmãos, é para a gente levar para a nossa vida espiritual. José gerou no Egito. Na lógica humana, o que José iria fazer no Egito? Egito é lugar de idolatria. Egito é lugar de prostituição. O Egito é lugar de adorar outros deuses. Mas José gerou no Egito. E eu e você, o que temos gerado? Tem gente que gera contenda, tem gente que gera fofoca, tem gente que gera briga, tem gente lá no Nordeste, as pessoas apelidam a gente que gera briga, é pessoas que têm rastro de cobra. O povo fala isso lá, é um rastro de cobra, é um rastro de cobra, porque aonde passa deixa uma contenda, aonde passa deixa uma briga, só gera briga, só gera contenda. Tem gente assim, aqui não tem não, aqui no Rio de Janeiro não tem não. Tem para lá, para a banda do Nordeste. Está sendo gravado, vai para lá. Você está entendendo, irmão? Tem gente que é assim, tem gente que gera
e Éber. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Jactã. Mas eu quero ler outra versão para a gente entender melhor. Como diz aqui, ó. Éber teve 2 filhos. Um se chamou Peleg, que quer dizer divisão. Pode pesquisar, o nome Peleg quer dizer divisão. Éber gerou divisão. Tem gente que gera divisão. Tem gente que gera desconforto. Tem gente que gera contenda. Tem gente que não multiplica. Tem gente que divide. Mas nessa noite Deus está dizendo: eu vou levantar uma geração que gera paz, que gera alegria, que gera união, que gera. Uma geração que gera paz, uma geração que gera unidade, uma geração que gera milagre, uma geração que gera pacífica, uma geração pacífica. Aleluia, aleluia. Enquanto tem ventre que gera divisão, irmão, tem ventre estéril que não gera nada. Aleluia. É aquele povo assim: fulano, qual é a tua opinião? Eu não sei de nada, eu prefiro não aumentar. Então está em cima do mundo. Se está em cima do mundo, é de quem? É do diabo. Ou é ou não é. A palavra do crente é se ensina ou não. Tem que ter posicionamento. Uma coisa é você brigar, outra coisa é você bater boca, outra coisa é você dizer assim: a minha palavra é essa, respeito a sua opinião, mas o meu posicionamento é esse. Temos que ter um posicionamento. Eu tenho que saber gerar, eu tenho que gerar. Eu nem posso gerar divisão e também nem posso ter um ventre estéril. Eu tenho que gerar. Eu fui chamada para gerar. Fui chamada para multiplicar. Então era basicamente isso. Você vê que Éber gerou. Gerou 2. O primeiro, divisão. Deus nos chamou para não gerar divisão. Deus nos chamou para gerar união. Né? Aí aqui, o outro ponto. João capítulo 16, versículo 21. Que eu já citei, mas eu quero trazer de novo. Que diz assim, ó. Nessa versão que eu estou usando. Quando a mulher está para ter um filho, ela sofre, porque a sua hora chegou. Mas quando o neném nasce, ela se esquece do seu sofrimento, pois está feliz por ter trazido um filho ao mundo. Glória a Deus. Você já viu, irmão, ali na maternidade? É tanto grito, né? Quando é normal. É tanto grito, é grito daqui, grito de lá. Tem umas que são aperreadas, dá um grito que acaba vindo lá fora. Não é assim? Porque é um momento de dor, é um momento de sofrimento, é um momento que quem pensa que vai morrer. E você sabia que tem mulher que morre de parto? A gente sabe de uma, né? Esqueci o nome dela. Quem? Raquel morreu de parto. Quando ela teve Benjamin, se não foi a memória. Então, assim, tem mulheres que não resistem à dor. Tem pessoas que não suportam a dor e morrem de parto.
dele, parece que eles já vão partir, né? Tem homem que não suporta, não está gripado, diz, me leva para UTI. Desculpa aí, mas é assim. E eu já ouvi até uma pessoa falando assim, Amanda, que se homem fosse dar a luz, os filhos eram tudo órfãos, porque nos partos eles não aguentavam. Porque esse dor é muito grande, irmão. Imagina aí, é uma dor terrível. Mas o Senhor está dizendo nesta noite, você vai suportar essa dor. Glória a Deus. Às vezes, irmão, nós temos que enfrentar a dor sozinho, aparentemente sozinho. Você já viu que tem mulher que dá a luz sozinha? Aqui, versículo 19. Aqui dentro desse contexto, foi liberada uma sentença de morte. Por quê? Porque quando José estava no Egito, José gerou, multiplicou. José não foi para o Egito à toa. E quando José estava ali no Egito, o povo que era 70 pessoas se multiplicou. E foi se multiplicando, porque aparentemente era para retroceder. Mas olha só, eles foram gerando. Eles estavam cativos, mas estavam gerando. Estavam no Egito, mas estavam gerando. Estavam debaixo de sofrimento, mas estavam gerando. Estavam debaixo de perseguição, mas estavam gerando. Aleluia. E depois dessa geração de José, que morreu o pai dele, Jacó, morreu seus irmãos, morreu José, aproximadamente 400 anos depois, veio um novo rei, um novo faraó. E quando o faraó chega ali, faraó não sabia da história de José. Faraó não sabia que José, o Egito só prosperou, só gerou, vamos dizer assim, dentro do texto, porque José estava lá. Então ele chegou depois, não entendeu nada, não sabia do legado que José tinha deixado. Aí o que é que ele viu? Esse povo aí está gerando muito. Esse povo hebreu, eles são diferentes. Como é que pode que eles estão aqui cativos, sendo escravizados, e mesmo assim eles estão crescendo, eles estão gerando? Como é que pode isso? Não, vamos aumentar a carga de trabalho para eles, vamos mandar eles construir cidade, vamos maltratar esse povo não pode crescer, esse povo não pode estar gerando, porque senão eles vão lutar contra a gente e eles podem ganhar o território. Então vamos fazer alguma coisa. Aí o que é que eles fizeram? Liberaram uma ordem para matar todos os meninos que nascessem. E ele chama duas mulheres hebreias, parteiras, profissionais. E eu imagino aqui que ele chama para essas duas mulheres porque eram as duas parteiras que se destacavam. Porque eu já quero aqui abrir um ponto que eu acho interessante. Existem situações que você é chamado por Deus para fazer. Existem situações que você faz porque você gosta. Existem situações que você faz porque você estudou para fazer. Agora eu vou explicar melhor. Ou seja, tem pessoas que pregam porque Deus chamou para pregar. E quando Deus chama, ele prega em qualquer hora, em qualquer momento, debaixo de perseguição, debaixo de provação, debaixo de calúnia, debaixo de contenda, ele está pregando, ele está gerando. Tem pessoas que Deus chamou para pregar, porque quando Deus chama, ele não resiste. Quando é Deus que chama, ele prega mesmo no cativeiro, mesmo no Egito, aonde colocar a mão no pé. Existem pessoas que gostam de pregar. Eu prego porque eu gosto, mas hoje eu não quero, hoje eu não vou. É assim. Aí tem pessoas que dizem assim, ou seja, eu vou no terceiro ponto. Tem pessoas que pregam porque estudou para pregar. Esses 3 pontos. Isso existe em todas as profissões e ministérios. Existe uma pessoa que pastoreia porque foi chamado por Deus para pastorear. Quem foi chamado por Deus para pastorear, ele pastoreia dentro do templo e fora do templo. A igreja cheia, a igreja lotada. Ele é pastor dentro, ele prega do mesmo jeito. Ele profetiza do mesmo jeito. Tem pastor que estudou para ser pastor, e tem pastor que é pastor porque gosta de ser pastor. Então aí você vai ver a diferença. Qual é a diferença aqui? É que o chamado por Deus, ele não desiste, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à escassez. Então eu acredito que essas duas parteiras eram parteiras que era porque foi chamada por Deus para ser. Elas não eram parteiras porque tem uma hora vaga. Elas não eram parteiras porque gostava de ser parteira, mas elas eram parteiras porque foi uma chamada do céu. Por que, Maria, você está dizendo isso? Porque quando o faraó chamou elas, deu uma ordem para elas que todos os meninos que nascessem, ela matasse. Eu não sei como ela ia fazer. Eu acredito que, como a irmã falou aqui, se
chupava o nariz daquela criança, chupava a boca daquela criança, a criança nascia roxa. Tem criança que nasce roxa, não chora, tem que dar uma palmada. O ser humano é tão bom que já nasce apanhando, tá vendo? Já nasce o menino todo, começou apanhando. O menino tem que apanhar umas 3 tapinhas assim, ó, na bunda, o pé não dá, bota assim de cabeça para baixo, aí dá assim, ó, no bumbum dele para ele sentir dor, para ele chorar. Para quê? Meu Deus, isso aqui está descendo agora, irmão. Eles apanham para sentir dor, para chorar. Para quê? Para começar a usar o pulmão, para começar a exercitar o pulmão, para respirar, para receber vida. A dor de nós é receber vida. Irmão, a dor nos faz receber vida, receber fôlego. Glória a Deus. Você está entendendo que essa dor não é para você morrer? Você está entendendo que esse processo não é para você parar? Suporta! Suporta! Glória a Deus. Glória. Aleluia. 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 Eu imagino que aquela mulher que fez tantas mulheres dar à luz, não tinha como ela matar aquelas crianças. Sabe por quê? Porque ela não era parteira das horas vagas, ela era parteira chamada por Deus, e mesmo debaixo de uma sentença de morte, se ela não matasse as crianças, era ela que poderia ser morta, mas elas não obedeceram a Faraó, elas não obedeceram o inimigo, ela obedeceu ao Deus Todo-Poderoso, que tem poder de dar vida e tirar vida. Glória. Aleluia. Irmãos, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a dor, eu não sei o processo, mas dessa vez Deus está dizendo: obedeça ao Senhor, obedeça a voz do Senhor, obedeça ao céu. Aleluia. Obedeça a Deus, irmãos. Obedeça ao Senhor. Embora que você esteja debaixo de uma sentença de morte, obedeça ao Senhor. Glória a Deus. Essas mulheres obedeceram ao Senhor. Foi chamada por Faraó. Como é que pode que vocês me mataram? Ah, mas eu cheguei lá, a mulher já tinha parido. Elas conseguiram dar a luz sozinha porque as hebreias são diferentes. Sabe o que ela está dizendo aqui? Os crentes é diferente, irmão. Você vê que tem pessoas aí fora, por menos do que você está passando, já está lá no hospício. Tem pessoas aí fora, por menos que você está passando, já está querendo tirar a vida. Tem pessoas aí fora, por menos do que você está passando, que está lá se drogando, cheirando cocaína, usando uma pedra de crack, bebendo, se prostituindo, por menos do que você. Mas o povo de Deus, ele suporta porque sabe que tudo é passageiro. No mundo tereis aflições, mas tem bom. E para a gente concluir o terceiro ponto, Romanos 8:18, que diz assim: porque para mim tenho por certo que o sofrimento deste tempo presente não pode ser comparado com a glória a nos ser revelada. Sabe quem estava falando isso aqui? O apóstolo Paulo. Quem sentiu dor para gerar, mas não parou. Ele não sentiu só dor na carne, ele foi açoitado, ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele foi preso, mas ele gerou. Ele disse: eu entendo que essa dor aqui não é comparada com o que Deus tem para mim. Eu sei que isso aqui é passageiro. Nesta noite Deus está dizendo: isso aqui nem se compara com o que Deus tem preparado para a igreja. Jesus está voltando, Jesus está voltando, e toda lágrima dos seus olhos serão cessadas. Irmão, nem se compara, glória, ele não vai ser revelado. Essa dor que você passa aí, essa dor que você está sentindo para gerar, é suportável, tá? É igual as mulheres para ter filho. Minha avó teve, sabe quanto? 15. Minha avó teve 15 filhos. O único que morreu foi o meu pai. Agora tem 14. Eram 8 mulheres e 7 homens. Agora são 8 mulheres e 6 homens. Meu pai faleceu. E minha avó, todo ano estava lá, tendo menino. Era escadinha assim, eu vi umas fotos que meu pai tinha, preto e branco. Era escadinha assim, uma escadinha mesmo. Era bom que um já usava a roupa do outro, nem precisava comprar muita roupa. O menininho novo, já ficava guardado. Tinha um filho, essa aqui
Aleluia. Então entenda isso nessa noite. Talvez você esteja vivendo amor dentro do seu relacionamento. Talvez você esteja vivendo amor dentro da sua família, dentro da sua vida espiritual, uma batalha espiritual. Eu não sei qual é a dor que você está vivendo, mas eu sei que todo mundo passa por dores. Todos nós passamos por dores para gerar. Só quem não passa, irmão, é quem tem um ventre estéril. Lembra de Ana e Penina? Não tem como a gente falar sobre gravidez, sobre filhos, se não lembrar de Ana e Penina. Sabe qual era o problema de Ana? Ela não gerava. E naquela época era algo escandaloso para uma mulher que casasse e não poderia ter filho. Era um escândalo, por quê? Porque ela ficava como um motivo de chacota para as pessoas. Como assim? Não tem filho? Porque a lógica é casar e gerar. Não é assim? Então o problema de Ana era tão doloroso, não era só porque o ventre dela era estéril, mas era porque tinha alguém do lado dizendo assim: olha aqui meu menino. Eu falava bem, mas ele falava: olha aqui meu menino, eu tenho um filho, não tenho. Eu gerei, tu não gerou nada. Está entendendo? Sabe o que Deus está dizendo? O diabo é assim, irmão. O diabo fica no teu ouvido dizendo: e aí, tu é crente para quê? Para que tu é crente? Para que tu está na igreja? Olha a tua vida, para que tu vai para o culto? Para que tu aceitou Jesus? Que não vai dar. Mas Deus está dizendo: nesta noite, o teu ventre vai ser aberto e o diabo vai ter que ver. Samuel nascendo na O adversário vai ter que ver, irmãos, que Deus te chamou para gerar. E Ele vai abrir madre nessa noite. Não é madre física não, tá, irmão? Só quem quiser ter filho. É madre espiritual. Penina não vai mais jogar na tua cara. Olha, eu tenho um filho, tu não tem. É o diabo dizendo assim: quantos anos de crente tu tem? Nada mudou na tua vida. Olha aí, quantos anos de crente? Sabe o que é esse ventre estéril? Ventre estéril? Madre fechada. Quantos anos de crente tu ora, tua oração não chega. Tu ora, nada acontece. Tu ora, a porta não se abre. Olha aí, tu fica a mesma coisa. Olha aí, teu ministério não prospera. Olha aí, a tua vida financeira não prospera. Mas nessa noite Deus nos trouxe aqui para dizer: Penina vai ter que cair por terra. O adversário vai cair por terra. E a tua casa vai gerar. Na tua casa vai ter prosperidade. Na tua casa vai ter alegria. Na tua casa vai ter união. Na tua casa vai ter geração. Você vai deixar o legado. Aleluia. Aleluia. Pode ser que até aqui você não tenha gerado nada. Pode ser que até aqui a sua vida tenha sido um fracasso. Mas nessa noite, a partir de hoje, aleluia. Ana mudou a oração dela, irmãos. Ana orava pedindo a Deus um filho. E nada acontecia. Meses, dias, ano e ano orando, e nada acontecia. Por quê? Porque Ana queria um filho para ela. Ana queria algo para ela. Tem pessoas que querem gerar para si. Eu quero gerar porque eu quero que alguém aceite Jesus, porque alguém vai dizer que foi eu que preguei, por isso que aceitou Jesus. Eu quero que alguém seja curado, porque quando eu disser assim, foi Mariana que pregou, por isso que fulano foi curado. Irmãos, enquanto tiver o eu, enquanto querer para si, nada vai acontecer. O ventre não vai abrir, a madre não vai abrir, mas a partir do momento que tiver em terra, a partir do momento que disser, aleluia, como Paulo, porque dele por ele,
convidar a igreja aqui na frente. Eu não vou selecionar não, mas eu quero convidar você aqui na frente.